Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Consagração e Santificação. Aula número 33. Santificação é a prova da fé. É importante focalizar isto para que saibam aqueles que têm dúvida. Ora, aqueles que têm dúvida podem ter uma dúvida justificada ou não. Existem dúvidas que não são abençoadas pelo Senhor. Existem dúvidas que não são justificadas porque não são honestas. Há pessoas que têm dúvidas porque querem fazer algo que a sua vontade determina e não tem aquela certeza, aquela segurança de que Deus aprova. Esta dúvida não é propriamente a dúvida a respeito de saber o que é certo, mas é uma dúvida entre continuar o seu caminho, fazendo aquilo que se quer e deixar a sua vontade ser submissa à vontade de Deus e fazer aquilo que Deus quer, que não é o mesmo que o seu eu deseja. Há uma dúvida, não é a respeito do que é certo. A dúvida a esse respeito não existiria. É uma dúvida a respeito do se convém fazer a vontade de Deus ou convém fazer a minha vontade ou a sua vontade. Esta é uma dúvida que muita gente tem. Há muita dúvida que surge no coração, no pensamento de muita gente a respeito do preço a pagar. Será que eu sigo a Jesus como Ele está me chamando, deixando tudo para seguir a Ele? A dúvida não é gerada a respeito do saber o que é seguir a Jesus. A dúvida é gerada acerca do ser conveniente ou não. Será que vale a pena deixar tudo? Esta é a origem de muitas dúvidas que muita gente tem. Infelizmente, há dúvidas que não são honestas. Existem dúvidas que não são aprovadas por Deus e não vão ser dirimidas. Há pessoas que vão morrer nas suas dúvidas exatamente por causa desse aspecto, porque as suas dúvidas não são honestas. São dúvidas entre fazer ou não a vontade de Deus. E esta dúvida Deus não responde, porque já foi dado o livre-arbítrio e quem responde é tão somente o homem. Cada um responde por si. Com relação, por exemplo, ao santificar-se, existe dúvida na mente de muitas pessoas. Muitas pessoas têm dúvida sobre se vale a pena ou não santificar-se. Não é a dúvida a respeito do que é santificar-se, do que é consagrar-se para se santificar. Não, a dúvida não é a esse respeito. A dúvida é se convém pagar um preço tão alto assim ou se existe um preço mais barato por um produto mais em conta. Ou seja, se eu posso pagar um preço menor, mesmo assim manter a minha vida religiosa mais ou menos garantindo a salvação. Este é o produto que está sendo comercializado pelos pregadores modernos do Evangelho. Um cristianismo barato, um cristianismo de liquidação, de promoção, um cristianismo, essa é a palavra certa, um cristianismo de promoção. Esse cristianismo de promoção é um cristianismo aguado, é um cristianismo tolerante, complacente com o mundo. É um meio termo, não é caminho largo e nem estreito, é um caminho mais ou menos, um caminho inventado pelos cristãos modernos. Este caminho que não é largo nem estreito é o caminho dos crentes. O caminho largo é o do mundo, dos muito pecadores. O caminho estreito é o dos missionários, pastores que têm que se privar, daqueles que são santos, que se consagram, que deixam o mundo todo, que vivem uma vida ascética. Esse é o caminho estreito. E existe o caminho moderno, que é o caminho mais ou menos, não é nem largo e nem estreito. Não é um caminho largo porque não é da perdição do mundo, mas também não é o caminho estreito dos missionários, obreiros que se privam de tudo. É um caminho que permite uma certa tolerância.
E há pessoas que estão exatamente então nessa dúvida entre seguir o caminho largo e o estreito. Eles estão querendo conciliar as coisas e fazer o seu próprio caminho. Desta forma, eu diria, esta dúvida não é dirimida pelo Senhor. Ele não vai tirar essa dúvida. É uma dúvida na resposta, não é na pergunta. Deus tira dúvidas sobre as perguntas que ele faz, mas ele não tira dúvidas sobre a resposta que você deve dar. A dúvida na resposta, eu quando dou aula, costumo falar para os alunos o seguinte: se alguém tem dúvida a respeito da pergunta, pode fazer. Eu prometo fazer o meu máximo empenho em dirimir a sua dúvida quando é a respeito da pergunta. Mas alguns alunos espertos sempre estão querendo sugar, retirar do professor alguma coisa a mais e então perguntam dúvidas a respeito daquela pergunta que não sabem responder. Mas eu respondo, meu amigo, esta dúvida não é a respeito da pergunta, você tem dúvida a respeito da resposta. E aí, quem pergunta sou eu. Agora, eu quero saber o que você sabe a respeito da resposta. Dúvida sobre o que você vai responder, sobre como deve responder, isso eu não vou tirar, eu vou corrigir depois a prova. Mas essa dúvida fica por sua conta. Isto é coisa que compete a você. E eu trazendo então o assunto para o nosso estudo de consagração e santificação, lembro que muita gente tem dúvida, não a respeito do que vem a ser consagração, um assunto até relativamente claro na Bíblia. O caminho da santificação não é complicado não, é um caminho evidente, é um caminho claro na Bíblia, mas há pessoas que têm dúvidas a respeito da conveniência de seguir este caminho tão estreito ou não, da sua possibilidade de continuar a viver neste caminho, da conveniência de andar neste caminho ou não. Então eu digo, meu irmão, minha irmã, a resposta é com você. Só lembro do que está lá na Bíblia em Eclesiastes, no final do Eclesiastes: jovem, pode andar pelo caminho que você escolher, que agrada aos seus olhos, que satisfaz ao seu coração. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. O que eu digo é o seguinte, a mesma coisa, eu repito para você do que está lá em Eclesiastes. Você tem o caminho da santificação. É apertado, é difícil, você pode escolher não andar por ele. Mas é bom que você saiba, desde já, a resposta vai ser corrigida pelo Senhor, que vai dar a nota, ou de aprovação, ou de reprovação. Você vai passar pelo tribunal de Cristo para receber a nota de aprovação. Aí vem aquela outra teologia perniciosa em extremo, a teologia do caminho intermediário. Esta teologia diz o seguinte: para você aceitar a Jesus, basta desejar no seu coração aceitar a salvação, que é de graça, você não precisa fazer nada. Eu acho muito interessante, um dia desses eu ouvi um programa de rádio em que o pregador dizia: você não precisa mais gastar o seu dinheiro com sacrifício. Não precisa mais gastar o seu dinheiro com sacrifícios, porque Jesus já foi o sacrifício de uma vez por todas. Ou seja, Jesus serve para economizar dinheiro com sacrifícios de animais que a gente não precisa oferecer mais. É uma distorção dos objetivos da palavra de Deus. Não é nada disso que a Bíblia ensina. O enfoque bíblico é outro totalmente diferente. É bom nós entendermos essa questão. Este caminho intermediário é da teologia evangélica moderna, a teologia das facilidades, a teologia do caminho intermediário. A teologia do caminho intermediário é a teologia que diz: a salvação é de graça, é fácil, só aceitar Jesus no seu coração, basta isso, só aceitar a Jesus no seu coração. E depois vem a santificação, que é o seguinte: se você quiser se santificar, então você vai se santificando, e quanto mais santificação você conseguir, mais galardão você vai ter. É a da barganha. A pregação do evangelho é promoção, é o evangelho da promoção, facilitado, o evangelho barateado, facilitado. A mensagem de Deus aguarda em liquidação de final de feira.
Aceita Jesus, todo mundo, é de graça, pode aceitar, não precisa fazer nada, só levantar a mão, aceita no seu coração. Agora vem a promoção seguinte, que é a barganha. Se você quiser santificar, Deus vai dar muito galardão. Então, um cruzeiro que você deixar aqui, você vai ganhar 100 cruzeiros lá. Quanto mais você se consagrar, mais bênçãos você vai ter lá de galardão no céu. É a complementação da teologia do caminho intermediário, a teologia da barganha. A entrada é a promoção, é a liquidação, final de feira, o evangelho barateado. Aceita Jesus, todo mundo, é de graça, é tudo fácil aqui. Depois é o seguinte, agora que você já aceitou, se quiser se santificar, vai ter galardão, vai ser bom, vai ser ótimo, então faça isso para ter o galardão. Também está tudo errado, isso não é bíblico, não há nada na Bíblia parecido com isto, de forma que é bom nós colocarmos os pingos nos is. A santificação é a verdadeira prova da fé. Se alguém tem fé em Deus, vai se santificar como uma compulsão da sua fé. E quem não se santifica é porque não tem fé. E quem não tem fé não verá o Senhor. Veja o que diz Tiago, irmão de Jesus, em Tiago 2, versículo 21. Essa palavra é muito clara dele na Bíblia. É bom que você saiba disso. Tiago, no capítulo 2 e versículo 21. Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Então veja que a justificação, a prova da fé, é o fato de você se santificar. As obras que testificam que a sua fé é verdadeira são obras de santificação que você faz consagrando-se ao Senhor. A sua consagração testifica de que a sua fé é verdadeira. Se você não se consagra, é porque a sua fé não é verdadeira. Veja o que diz ainda Tiago 2, 23. E se cumpriu a escritura, qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. A justiça de Abraão foi pelas obras. Quando nós vemos aqui a palavra se cumprindo, que ele foi justificado pelas suas obras que testificaram da sua fé. A fé de Abraão era verdadeira porque havia obras. Alguém crê no Senhor, a sua fé é verdadeira porque apresenta obras, resultados, santificação. Os resultados mais nítidos e claros de que alguém nasceu de novo, se converteu verdadeiramente ao Senhor, é o seu desejo de se consagrar a Deus, de se santificar. E Tiago arremata com uma palavra muito dura, Tiago 2,26. Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Fé sem santificação não gera salvação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, versículo 14. Se alguém puder dizer qualquer coisa em contrário, estará contrariando a Bíblia. Sem santificar-se, ninguém verá o Senhor. Então eu concluo dizendo o seguinte: crentes que andam pelo caminho intermediário e seguem essa teologia de promoções, estas vidas não entrarão no reino de Deus. Quem não se santifica não verá o Senhor. Um crente com 10 anos já aprendeu na igreja o que tinha que aprender. Ele, não quero dizer que ele não tenha mais que aprender, tem que aprender muito mais, mas o que ele aprendeu já é suficiente para condená-lo. Se um crente com 10 anos na igreja não está com a vida santificada, totalmente diferente, separada do mundo, diferente da vida que vivem os do mundo, então ele não tem salvação. Pode jurar de pé junto que é crente, que aceitou Jesus quantas vezes quiser, isto não garantirá salvação, porque ele não se santificou. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. A santificação leva a uma vida justa, satisfazendo a justiça. Ora, isto se revela em atos, em coisas que a pessoa faz, amor ao próximo, ajudar o irmão, dar a vida pelo irmão, evangelizar, fazer discípulos, coisas desse tipo, que provam que você realmente nasceu de novo. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Guarde isto, a santificação é a prova da fé. Esta foi a aula número 33 do nosso estudo bíblico, Consagração e Santificação. A santificação é a prova verdadeira da fé. Amém.